Meus irmãos, quando nós decidimos buscar a presença do nosso Senhor Jesus, os obstáculos vão acontecer, as barreiras vão começar a se colocar diante de nós. Mas Jesus olhando para aquela palavra negativa, Jesus olhando para aquele momento que aquelas palavras estavam chegando para Jairo, dizendo: não incomode mais o mestre, não adianta mais, a tua filha já morreu. Mas Jesus olhando, a Bíblia diz, e Jesus tendo ouvido estas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. Glória a Deus. Palavra de Deus, não temas, crê somente. Talvez se há os obstáculos está começando a acontecer na tua vida, mas se você tomou a atitude de buscar a Deus, não temas, porque Ele está no caminho, está indo para a sua casa. E a Bíblia diz que quando Ele chega na casa de Jairo, Ele chega, entra dentro da casa e diz: menina, Talita, levanta-te. E a Bíblia diz que ela levantou. Jesus ressuscitou a menina e dizendo: aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus para ti nesta noite: não temas. Aleluia, Jesus. Não temas, Ele está no controle. Aleluia. Jesus foi dentro da casa Aleluia. e ressuscitou. Agora a Bíblia diz que, se não voltar o contexto desta palavra, que a Bíblia diz que aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Preste bem atenção. Jesus estava passando pela cidade. Jesus parou e resolveu ficar naquela cidade, na Galileia. E no dia seguinte levou agora um voo para a cidade de Naim. Quero que você entenda, Jesus podia ter vindo no dia antes. Jesus podia ter vindo 10 minutos antes. Jesus podia ter chegado 1 hora depois. Mas a Bíblia diz que quando Jesus agora, no outro dia, Ele entra na cidade com os seus discípulos, na hora certa, no momento certo, porque se ele se atrasa um pouquinho, o cortejo passa e vai para o cemitério. Se Jesus chega depois, ou passa primeiro e vai então, mas Jesus, a Bíblia diz que ele passa na hora certa, no momento certo. Ele vai ao encontro daquela cidade. Quando ele entra naquela cidade, estavam levando aquele cortejo, aquelas pessoas estavam levando aquele defunto, aquele filho que já estava morto, todo mundo chorando, se lamentando. Mas Jesus vai de frente daquela viúva e chega diante dela e diz: não chore mais. Glória a Deus. Jesus estava começando o seu ministério, no capítulo 7. Mas quem é este homem? Não chore mais. Eu digo que esse homem é aquele que conhece as tuas lágrimas. Eu digo que esse homem, ele não chega atrasado, não chega adiantado. Jesus, ele conhece a tua história, ele conhece as tuas lágrimas. Aleluia. Se nós olharmos, me chamou muita atenção o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 41, aonde que Jesus, ele estava diante do tesouro, da arca do tesouro. Venha voltar a tua atenção para mim. Jesus estava diante da arca do tesouro. Muitas pessoas estavam colocando muitas ofertas. A Bíblia diz que eles estavam contribuindo com valores altos. Mas de repente chega alguém. A Bíblia diz que é uma viúva. E esta viúva, ela coloca 2 moedas na arca do tesouro. E naquele momento, quando ela coloca aquela oferta, a Bíblia diz que Jesus está olhando, Jesus está vendo, aleluia. Glória a Deus. Naquele momento que a mulher coloca as 2 moedas, 2 centavos dentro da arca do tesouro, Jesus diz para os discípulos: esta mulher colocou, foi o que mais ofertou neste dia.
Glória a A Deus. sua oferta foi a maior. Aleluia. O que eu entendo por isso? O que você está fazendo, Ele sabe. Glória a Deus. O que você está contribuindo, o que você está fazendo, o que você, a tua necessidade, Ele sabe, Ele entende. Qual Glória é a a tua Deus. necessidade, qual é o teu propósito. Ele sabe o teu propósito, não é a quantidade, mas sim o valor daquilo que você está colocando. Glória a Deus. Entenda que era uma viúva. Ele foi o que mais que colocou. E por que agora Jesus chega diante desta viúva? Eu tenho aqui um longo esboço, mas quero ser bem sucinto. Que aquela viúva agora, ela perdeu a sua história, perdeu a sua família, perdeu os seus projetos, perdeu os seus sonhos. Parece que o próprio diabo tem invadido a vida daquela mulher. Tinha perdido já a esperança, porque era viúva, ela contava com o marido, ela contava com o filho, mas o filho agora vem a falecer, e não é somente agora o filho, agora os seus projetos, a sua história se foi. Mas Jesus chega e diz: não chore mais. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Quando eu estava orando, voltei a ler, o Espírito Santo me voltava a olhar para esta palavra, Jesus voltava a olhar esse versículo, e quando Jesus, o Espírito Santo falou no meu coração, é porque Ele conhece as tuas lágrimas. Glória a Deus. Quando aquela mulher estava chorando, quando ninguém via, quando aquela mulher estava ofertando e ninguém via,